Olá, querido, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso. Agora vamos para a aula número 5, que é do módulo 6, a disciplina de armatiologia, ou doutrina concernente ao pecado. O texto bíblico que nos baseia isso aqui, é em Mateus 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há ser de perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso foi o que os fariseus fizeram. Quando Jesus expulsava demônio e os fariseus deliberadamente falaram, ele expulsa os espíritos, os demônios, pelo espírito de Beelzebul. Ele pegou algo que era de Deus e atribuiu aos demônios. Então, ele pegou as coisas de Deus e atribuiu ela ao inimigo. Deu a honra a Satanás, que expulsou, curou e falou, não, isso aí é do Satanás. Atribuiu coisas santas, honras e milagres ao inimigo. Isso foi algo que os fariseus fizeram de forma consciente. Eles pegaram aquilo e atribuíram coisas de Deus a Satanás. Então blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Esse pecado é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada ao testemunho que o Espírito dá de Cristo. Mas se formos, a Bíblia fala que nós somos pecadores, mas se nós confessarmos, nós somos perdoados em Cristo. Aí muita gente chega a perguntar, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu estou preocupado, será que eu tenho o perdão? Só em você pensar assim é sinal que você não está cauterizado. Você ainda é sensível, você se entristece, você reconhece a falha. Então isso aí, com certeza, você não pecou, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Agora, essa rejeição contínua pode nos levar a esse caos, que é se ver condenado à morte, muito mesmo, à morte eterna, muito mesmo antes, porque a Bíblia diz que não há perdão. Como falamos aqui, que o Senhor ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça através do nosso advogado que é Jesus. Mas uma vez que blasfemamos contra o Espírito Santo, que nos leva a Jesus, não tem mais solução. Vamos falar aqui agora, depois que o pecado veio, temos nascido da carne. Há uma diferença agora dos nascidos da carne para os nascidos do Espírito. Jesus respondeu aquele homem em João 3,4, dizendo assim, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, devemos nascer do Espírito, como falamos, né? A nossa parte, nessa tricotomia do homem, a parte que nos conecta com Deus é o nosso Espírito, que se conecta ao Espírito Santo de Deus, que nos faz vivificar em Deus. Alguns versículos diz aqui, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio e não se formou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma coisa aqui sabemos, e estamos em comum acordo, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele sempre foi homicida, pecador, nunca houve verdade, ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala o que é de propriedade dele, que é a mentira. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. João 8,44. João 3,8 e 9 também diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, tem os nascidos de Deus e os nascidos do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9.
E a Bíblia tem várias passagens aqui que vamos deixar na apostila. Relembrando, sempre trazemos o resumo, essas videoaulas são resumos da apostila. Para isso, para nascer da carne, já está na nossa natureza, na nossa hereditariedade e também na nossa individualidade nós já pecamos, mas também de forma individual podemos ter o novo nascimento, que resulta numa vida espiritual, que nos leva a um relacionamento de comunhão com Deus em santidade e diante da sua presença, buscando servi-lo de maneira correta, piedosa e justa. O que o crente faz para evitar o pecado? É guardar a semente de Deus no coração, que é a palavra, pelo poder das escrituras sagradas. A Bíblia diz aqui, Paulo falando à igreja, diz assim, quanto o próprio Deus, como testemunha de que a graça suficiente de Deus em Cristo o capacitará a purificar-se de toda a imundícia da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. João fala aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de todo o mundo. A receita para o perdão do pecado é confessar em Cristo, confessar a Cristo, o nosso Salvador. A grande verdade é que os filhos de Deus, apesar de santos, queridos, nós estamos sujeitos a pecar, mas devemos correr, buscar a Deus, pedir perdão diariamente, em oração, em leitura da palavra, como falamos aqui, algumas maneiras de correr do pecado, para manter os instintos equilibrados, porque o desequilíbrio, a carne aflora e aí começa a vir os frutos, a obra da carne, né? E ao invés do fruto do Espírito. Aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus, como está em Gálatas 5:21. Queridos, vamos finalizar aqui mais uma aula, lembrando a vocês que essa aqui foi a aula número 6, né? Armatiologia, estudo sobre o pecado. Não se preocupe, trazemos aqui a luz sobre o pecado, mas também vamos trazer aqui à luz a salvação, que está na matéria de soteriologia, que é a próxima disciplina, o próximo módulo. Mas recapitulando aqui, o pecado, ele traz doença para a alma e a desordem no ser humano. Requerem-se poder curativo e corretivo, que só é possível mediante a operação do Espírito Santo. Devemos estar, assim, buscar nascer em Cristo, nascer da água e do Espírito, servir a Deus através da sua palavra, buscar, e devemos estar prontos para nos arrepender, para estarmos livres da condenação. A confissão abre as portas das grades que nos prende ao pecado. Então devemos confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque sempre há dois caminhos. Não há vários caminhos, há dois caminhos. O caminho que leva à perdição, o caminho que leva à salvação. O caminho do bem, o caminho do mal. O caminho de fazer a vontade do inimigo e o caminho que leva a fazer a vontade de Deus. Adão escolheu viver a vontade própria e aí caiu no engodo, no engano do pecado, no engano de Satanás e pecou e destituído foi da glória de Deus. Mas nós temos a opção de escolher a bênção ao invés de maldição. Temos a opção de escolher vida ao invés de morte. E fugir de ficarmos separados, não viver com a culpa do pecado. Devemos estar cobertos pelo sangue de Cristo, que é o nosso restaurador, que nos livra da transgressão e do castigo eterno, que é a violação dos preceitos de Deus e passar a viver de modo
a satisfazer o desejo do inimigo, a vontade do inimigo. Eu vou terminar aqui agora lendo a passagem aqui da palavra de Deus no livro de Salmos, que diz assim, ó: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão pesava sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade. Eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus, ele é perdoador. Para isso, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre este tema, salvação, vamos tratar no próximo módulo. Se você não assistiu às aulas anteriores, volte lá, estude a bibliologia, a qual é a base do nosso estudo. Depois estude a Trindade, estude Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois estude lá nas nossas apostilas a antropologia, que é a criação do homem. E essa aula foi a armatiologia, ou assuntos acerca da doutrina, ou tratado acerca do pecado. E a próxima lição, não perca, vamos falar da soteriologia, vamos falar acerca da salvação. Fica o meu abraço, compartilhe esse vídeo, pois é importante para chegar a outras pessoas. Esse é um trabalho voluntário, o nosso curso é gratuito, nós temos, como falamos sempre, as apostilas em PDF, nós temos a videoaula, nós temos o áudio para você botar para escutar e também você pode fazer parte da nossa aula presencial. Então, entre em contato conosco pelo zap que eu vou colocar aqui e você pode estar, sim, marcando conosco para conseguir uma vaga para o nosso curso também presencial. Jesus Cristo vos abençoe sempre, ore por nós. Grande abraço. Alexandre Araújo.